que você faria se do nada um padre com mais de 26 milhões de seguidores postasse algo sobre você e no dia seguinte você perdesse seu emprego, virasse alvo de ataques na internet e sua família fosse exposta ao ódio virtual? Hoje eu vou reagir à entrevista de Jair Aguiar, o gerente da cafeteria Havana, que foi demitido após reclamação pública do padre Fábio de Mello. E o que disse nessa entrevista é de cortar o coração. Vamos reagir juntos e refletir sobre o poder, a responsabilidade das redes sociais. Portanto, pega aí seu café, seu chá, sua água, seu suco e bora lá. Vamos refletir juntos? Olá, galera, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Simone Guedes, você está aqui no canal Minhas Reflexões. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos reagir ao vídeo, né, na entrevista, na verdade, do Ricardo Feltrin com Jair Aguiar, sim, o gerente, que aconteceu toda essa polêmica envolvendo Jair Aguiar versus Padre Fábio de Mello. Bora lá? Vamos reagir à entrevista, então. Solta o som, Feltrin. Olá, todos vocês, Olá. eu sou Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento, quando é possível fazer entretenimento, e hoje eu quero trazer aqui um entrevistado, uma pessoa simples, que virou a vida do avesso há uma semana. De repente, uma pessoa que era gerente de um café em Joinville, um trabalhador, acabou entrando um tormento, num tufão causado por um padre que tem 21 milhões de seguidores, 26 milhões, e acabou expondo esse trabalhador aqui. Ele está comigo, e é o Jair Aguiar. Venha, Jair. O que é mais triste, já vou começar falando sobre isso, né? O que é mais triste nessa história é que não é um político, um influenciador, e sim um trabalhador simples que perde seu emprego. Então, isso é bem complicado, né? A situação do padre aí que está sendo cancelado. Então, bora lá, Feltrin. Jair, queria te agradecer, antes de mais nada, por você falar comigo. Me fala primeiro, queria saber como que foi essa sua semana. Você era uma pessoa completamente desconhecida há 7 dias e de repente você se viu, você me disse assim que você acordou de um dia para o outro e tinha pessoas te xingando, enfim. Olá, tudo bom? Olá a todos. Agradeço a oportunidade de você disponibilizar um espaço para mim falar aqui. Está sendo bem difícil para mim essa situação, né? Como eu falei, fiz um vídeo dando a minha versão da história, né? Como eu falei, fiz um vídeo dando a minha versão da história. Como eu falei, assim, no sábado, né? Tava tudo normal, tudo tranquilo na minha vida, tava trabalhando, como eu sempre fazia todos os dias, fazendo o meu trabalho lá, com amor, com carinho, com respeito. Aí aconteceu tudo aquilo, né? Fui para casa, aí no domingo, quando eu acordei, que eu já entrei nas redes sociais, eu já vi todo aquele bafafá, todo aquele comentário todo, e o pessoal todo me massacrando, me martirizando, me julgando, e menos saber a versão da história, porque toda história tem dois lados. Eles ouviram o lado dele, né, do padre, e fizeram o julgamento deles, e não me deram a oportunidade de eu falar a minha versão, né? Então foi bem complicado, está sendo bem complicado, tanto para mim quanto para minha família. Não está sendo fácil para a gente. É uma vergonha que eu não tenho como eu explicar para você o que a gente sente, né? É muito vergonhoso para a gente, porque você é uma pessoa simples, você não é conhecido por muita gente, né? Só pelos familiares e amigos ali. De repente, o teu nome está sendo exposto aí, tá o Brasil inteiro falando mal de você, te julgando, sem saber a verdade dos fatos. E Do que xingavam você?
Eles comentam, né, nos comentários, né, eles falam que eu estava errado, que eu deveria estudar a lei, que eu não servia para ser gerente. Meu querido Jair, não se preocupe que você pode tentar fazer o mais certo possível, vai ter gente que vai te xingar, vai falar que você é isso, que você é aquilo. Nossa, isso desde do canalzinho pequenininho até a pessoa que de repente, né, da noite para o dia vira assim, alvo, né, e vai ter pessoas que vão ficar do seu lado e vai ter pessoas que vão te criticar por mais que você tenha agido corretissimamente, isso pode ter certeza, mas é o que eu falo, vira e mexe eu falo aqui no canal, a pessoa acordou, como a gente diz, né, antigamente os antigos falavam: "Acordou de ovo virado". Mas ele falou diretamente, o gerente, né, da cafeteria, daquela loja, daquela cidade. Não tinha como, né? Então, não demorou muito para as pessoas voltarem. Só não entendo por que que o padre fez isso, sinceramente até agora não entendi qual é o intuito dele ter feito isso, né. Pegar a rede social, abrir a rede social para criticar uma pessoa, né, que nem falou diretamente com ele, né, mas, não sei, né, também pode ser que ele acordou com o ovo virado, né. Voltar os olhares para mim, né, os olhares maldosos, né, e os julgamentos, e virou tudo isso daí, minha vida já virou de cabeça para baixo Quanto e tempo você trabalhava lá, Jair? eu trabalhava lá, eu fui registrado no dia 17 de abril. Dia Agora? 17, dia 17 de abril de 2025 eu fui registrado. E Mas eu tinha começado quando? Coitado, né, ele acabou de ser contratado pela cafeteria como gerente, né, um empreguinho, né, legal, né, gerente de uma loja da Havana, né, que é uma lo que é acho que é uma marca argentina, pelo que eu me lembro. São os alfajores, super famosos, né, que vem da Argentina, com essa marca, e aí, abriu essa loja aí nesse shopping. E aí ele foi contratado para ser gerente, é um cargo legal, né, acabou de ser contratado, o padre me faz um negócio desse. eu comecei na inauguração. Comecei no dia da inauguração a trabalhar lá. Que foi quando? Foi dia 9. Dia 9 9 de de abril? maio. É, Não, 9 de abril ou de foi maio? dia É, 9 de De e você maio. acabou sendo demitido na segunda-feira já ou já no domingo? Então, aí no sábado, né, depois que repercutiu todo essa história, o vídeo do padre, eu fui para casa, né, entrei em contato com a empresa para ver como que ia ficar, o que estava acontecendo. Eles falaram que estava tudo bem, que eles estavam verificando essa situação, que era para mim ficar em paz e era para mim descansar, aproveitar minha folga. Mas como que descansa, como que aproveita, né? Não tem como, né? Eu fiquei, Claro, assim, minha cabeça ficou a mil, porque impossível. eu não sabia nem o que fazer naquele momento, sabe? Então, eu fiquei sabendo da minha demissão foi através de um vídeo que um outro padre, né, um outro Nossa, padre, ele fez um vídeo e publicou no Instagram. Deus. Aí a empresa repostou esse vídeo nos stories. E como eu segui a empresa, né, apareceu para mim. Aí eu vi esse vídeo, foi onde eu assisti esse vídeo desse padre, onde esse padre fala que ele é muito amigo da empresa, dos donos da empresa. Aí Puta, os o donos cara foi lá, o cara deve ter ido lá pedir para demitir você, eu não acredito nisso. Deve ser amigo do padre Fábio e ainda diz que é amigo da empresa. Tá explicado aí. aí esse padre fala, né, que nesse vídeo ele fala que o padre não podia, tipo, como é que eu vou explicar? Hum. Não sei como que eu explico isso, sabe? Não tem uma palavra assim que eu possa definir. Não podia passar pelo que ele passou, alguma coisa assim? É que a empresa, no caso, né? Ele defende a empresa, o padre. A empresa, o nome da marca. Ele fala que a empresa, uma marca que é reconhecida, não pode sofrer, porque vive num país Ah, que todos os dias, né? tá E eu, criticando você, na verdade. Tá falando que a empresa não pode ter alguém como você, ele basicamente. disse que a empresa não podia sofrer por conta de um funcionário, que era o gerente,
que já tinha sido desligada. Que Isso legal, domingo, né? Padres, muito interessante, né? Os padres fazendo isso. Um padre faz um escândalo num café, o outro padre vem postar, bajulando a empresa e pedindo basicamente a sua cabeça. Interessantíssimo isso, Nossa, viu? que horror. Que coisa. ele fala que ele é muito amigo dos donos da empresa, que os donos procuraram ele para poder tentar falar com o padre Fábio de Mello. Aí eu fiquei sabendo da minha demissão através desse vídeo. Então, na mesma hora, eu entrei em contato com a empresa, no grupo de gestão, perguntei para eles se realmente eu havia sido demitido, porque durante o dia todo eu fiquei perguntando, e eles falaram que não, que era para mim continuar trabalhando, que eles estavam resolvendo isso. Aí um dos donos me respondeu assim, não, aquilo lá é fake news. Inclusive, a gente já entrou em contato com esse cara e a gente já pediu para ele excluir o vídeo. E daí, quando eu voltei lá no perfil desse padre, realmente já tinha excluído o vídeo. Mas ele tinha postado o vídeo e a empresa repostou nos stories. Aí, no outro dia, que foi na segunda-feira, eu fui trabalhar normal. Aí foi quando Qual o nome desse padre, hein? Qual o nome desse padre? do padre, eu prefiro não falar o nome desse padre, porque não quero, né, causar mais transtorno do que já está causando. A minha vida já está bem problemática, não tem mais ninguém nessa situação. Mas, de fato, ele existe, né? E na segunda-feira, Olha, bem que eu queria saber quem é que fez isso, né? Porque olha só que absurdo, né? O cara ainda pega. É isso que é complicado, que eu acho, né? As pessoas fazem um juízo de valor, né? Cria sua opinião e quer postar já, sem saber o que aconteceu direito, de fato, né? Não viram o vídeo, né, da loja, tinha a câmera que filmou que o padre não falou diretamente com ele, né? Então, a pessoa já faz, já cria uma opinião formada e já posta, né? O padre já foi e postou. Esse outro padre, né, na verdade. Nossa, que absurdo. Ai, ai. eu fui trabalhar normal. Aí eu entrei nas redes sociais e daí foi onde eu vi, né, a confirmação realmente, que daí estava os noticiários tudo falando que o gerente da cafeteria tinha sido demitido, que a empresa tinha emitido uma nota e ele tinha sido demitido. Então eu fiquei sabendo da minha demissão publicamente, né? Quantos anos você tem, Jair? Eu tenho 36 anos. E você me falou, você está fazendo faculdade? Faço faculdade de Direito, estou no 7º semestre. Quanto custa a faculdade por mês? A minha faculdade, como eu sempre fui, eu nasci de uma família muito humilde, sabe? Eu sou o 13º filho, minha mãe teve 13 filhos, eu sou o 13º filho dela, o mais novo. E lá no interiorzinho do Paraná, na cidadezinha que eu nasci, que chama Boa Vista da Aparecida, é uma cidade bem pequenininha mesmo, né? Ela é comarca de Capitão Leão das Marques. In other news, Florida residents are going to be happy to hear this. It just came out. There's a new website where any... É uma cidade muito pequena, mas ela é muito pequena mesmo. Foi onde eu nasci, venho de uma família muito humilde mesmo. Minha mãe criou eu e os meus irmãos sozinha, porque naquela época o pai... Pude, para! Que isso? Que isso? Nunca dava assistência, né? Meu pai nem sequer ele me registrou, ele não teve nem a coragem de me dar o nome dele, tanto que minha certidão de nascimento só tem o nome da minha mãe e é pai desconhecido. E você ganhou bolsa para estudar? Sim, aí eu tive que parar, né, de estudar quando eu era mais novo, para eu poder trabalhar, né? Claro. Para poder ajudar minha mãe em casa, né? Os meus irmãos foram crescendo e foram casando e foram saindo de casa, né? Isso é normal, toda família é assim. Eles crescem, eles casam, eles deixam os pais, né? Eu, nascimento, só tem o nome da minha mãe e é pai desconhecido. E você ganhou bolsa para estudar? Sim, aí eu tive que parar, né, de estudar quando eu era mais novo, para poder trabalhar,
né? Me poder ajudar minha mãe em casa, né? Os meus irmãos foram crescendo e foram casando e foram saindo de casa, né? Isso é normal, toda família é assim. Eles crescem, eles casam, eles deixam os pais, né? Claro. Eles vivem a família, eles vão viver com a família deles, né? Aí um dia, eu pedi para minha mãe se ela podia comprar um tênis para mim, porque os meus coleguinhas, eles tinham os calçados bonitinhos, e eu tinha vergonha de ser com eles. Aí minha mãe falou que ela não tinha condição de comprar, porque se ela comprasse para mim um tênis, ia faltar para comprar comida para a na mesa, porque a situação da gente era bem complicada mesmo, sabe? Aí então eu falei, mamãe, eu posso trabalhar para poder comprar minhas coisinhas? Aí ela falou que sim, né, que eu podia, porque, né, era eu, ela e Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? 14, na época. Olha só a história de vida, né, do gerente, que o padre... Ai, não dá nem para explicar, né? Olha a simplicidade dessa pessoa, né? A honestidade. Estava estudando, aliás, está estudando direito, trabalha e estuda. Olha, independentemente se é padre, se é o que for, não importa, né? Porque, na minha opinião, esse padre já deixou de ser padre há muito tempo, né? Porque padre, eu estudei em colégio de padre da quinta série, né? Antiga quinta série do ginásio até o terceiro colegial, numa escola tradicionalíssima, Liceu Coração de Jesus, eram os padres salesianos. A escola era super tradicional, lá em São Paulo, na região que eu morava, na região norte de São Paulo, né? Praticamente todo mundo da região estudava nessa escola, ou fazia um sacrifício até para ter bolsa para estudar na escola. E os padres eram simplesmente, assim, fantásticos. Eu não tenho nada, mas nada para acreditar, porque o que eles tratavam, do jeito que eles tratavam a gente, do jeito que eles mostravam solidariedade, Deus é amor, os eventos que eles faziam para eventos de caridade para as comunidades em volta, né, do bairro, pessoas que tinham vícios, né, que eles traziam adolescentes que estavam né, dentro do vício, infelizmente, né, e faziam trabalhos e trabalhos com essas pessoas. Então eu só tenho referência boa de padre, do que é ser padre. Inclusive, a escola hoje, infelizmente, ela teve que ser desativada. Ofereceram um espaço para uma escola pública, porque a escola teve que ser fechada devido à Cracolândia, né? Que até agora o Tarcísio, né? O prefeito lá, o governador, né? Governador de São Paulo, ele conseguiu ir aos poucos, né? Eliminando. Mas, infelizmente, uma escola maravilhosa, ela pegava um quarteirão inteirinho, né? E eles pegaram essa escola, mas ou até os próprios padres. Mas é que quando eu tive que estudar aqui, olha só, tive que estudar aqui nos Estados Unidos, eu precisei, né, do meu diploma, e aí eu entrei em contato com eles, aí eu soube de tudo isso, que eu não sabia, né? E aí, quando eu falei com eles, eles falaram: "Oh, infelizmente, né, a gente está com a nossa papelada, foi tudo para um outro lugar, foi arquivado lá no outro lugar, né? E aí você entra em contato com eles, porque aqui a escola foi desativada, né?" Mas é uma pena, porque eu passei assim momentos, inclusive a igreja era maravilhosa, tinha missa todo mês, a gente cantava assim, né, os louvores, as músicas maravilhosas, fiz vários encontros de jovens. E é isso, gente, essa é a história que eu tenho sobre padre. Então, padre para mim não é esse tipo de coisa que esse padre fez. E há muito tempo ele tem uma conduta que não é muito boa, né? Diga-se de passagem. Estava lá com outro rapaz, né? Que o outro rapaz também frequenta academia junto com ele, e ele é um padre. Ah, mas é o padre que ele, coitado, ele teve depressão. Claro, ele teve depressão porque ele não está no lugar certo. A gente vê isso. Esse padre não está no seu habitat, não está. Ele já tinha que ter largado essa batina há muito tempo, na minha opinião. Mas bora lá, né? Vamos lá, porque também prejudicar um trabalhador assim não dá, né? Não só perdeu o emprego, mas e a reputação do rapaz, sendo que ele ficou agora conhecido, que nem ele mesmo fala, esse vídeo
tipo, passou não só em São Paulo, no Brasil, tá passando aqui nos Estados Unidos. Então, hoje com a internet, o vídeo tem acesso a muitos países, a muitos lugares, né? Aí ficou em casa. Eu que nem te falei, meus irmãos cresceram, casaram, saíram de casa e só ficou em casa com a mãe, eu e a minha irmã mais nova. Só nós dois, com ela, né? Do ciclozinho que ela tinha, né? Aí fui, arrumei um emprego e aí não parei, né? Aí, ou seja, não continuei meus estudos, parei meus estudos por conta disso. Mas, né? mas você chegou na faculdade ainda? Você conseguiu chegar numa faculdade? Porque aí, como eu estava falando, né? Tive que parar os meus estudos, tive que interromper os meus estudos em decorrência que realmente eu tinha que trabalhar para poder trazer o sustento também para dentro de casa. Minha mãe, que eu falei, ela teve 13 filhos. Então, quando a minha mãe ela engravidou de mim, ela já era bem de idade, ela já tinha quase 50 anos. Nossa. Mas você mora com a sua mãe ainda? Não, minha mãe faleceu em 2015. Sinto muito. Mas então, mas espera aí, mas você ainda está estudando ou parou a faculdade? Aí, como eu estava falando, né, para você, então, eu tive que parar os meus estudos para poder trabalhar, né? Aí o tempo foi passando, eu fui para São Paulo, arrumei emprego em São Paulo, e daí para lá não parei mais. Quando eu tive a oportunidade de voltar a estudar, foi agora, em 2020, na pandemia, né? Aí agora, em 2020, eu consegui voltar a estudar, por conta que existe um programa aí do governo, que o governo faz uma vez por ano, no mês de agosto, uma prova do Enseja. Aí eu me inscrevi nessa prova do Enseja e eu fiz a prova. Foram 2 provas, foi uma de manhã e uma de tarde. De manhã foi para o ensino fundamental e à tarde foi para o ensino médio. Com essa prova, eu consegui me formar. Eu ganhei o meu certificado, eu fui aprovado, eu passei, ganhei meu certificado é do Instituto Federal de Santa Catarina, consegui me formar, graças a Deus. Então, eu me inscrevi no Enem, fiz a prova do Enem, estudei bastante, porque eu queria muito fazer uma faculdade. Porque era o sonho da minha mãe, que eu fizesse faculdade de Direito, e eu queria realizar esse sonho dela. Então, eu estudei muito, foram dia e noite. Desculpa. Enfim. Fica tranquilo. Com muito custo, eu consegui, né? Fiz a prova do Enem. E quem faz a prova do Enem sabe que é uma prova bem difícil. Eu consegui, tirei uma nota razoavelmente boa, que me deu direito a ganhar uma bolsa do governo do ProUni 100%. Então, essa que legal. do ProUni que eu consegui entrar na faculdade de Direito e agora estou realizando meu sonho, que agora parou, né? Eu tive que interromper disso tudo, eu tive que ir no médico, né? Que eu não estou bem, né? Aí eu fiz uma consulta com um psiquiatra, né? Estou fazendo acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo, e eles me afastaram. Claro, né? É óbvio que o psicológico dele ia ser afetado por isso, óbvio, né? Como que pode uma pessoa do nada, da noite para o dia, ela é massacrada, né? Porque as pessoas ainda não sabiam da história do lado dele, né? Então, ele foi assim massacrado porque o padre falou a loja tal, não sei o que tal, nananana, e sabe que era ele, né? Ai, nossa. Eu nem vou falar mais nome, eu nem vou chamar ele mais de padre, porque para mim não é possível. Isso aí não é padre nem aqui, nem na China. Por 90 dias da faculdade. Então, ou seja, o semestre já está acabando, né? A gente já está no meio do semestre. O semestre acaba agora em junho, julho. Com esse afastamento, eu não vou conseguir terminar o meu semestre, esse semestre. Não tem condição, né? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi muita gente falando que a história, você pode contar assim, o padre entrou na cafeteria, aí ele queria comprar o quê? Era um bolo, um chocolate, o que era? Então, no momento ali, nesse dia 10, era a véspera do Dia das Mães, né? Foi um dia de bastante movimento na loja, tanto que eu não posso afirmar, assim, com certeza absoluta, mas eu acho, pelo que eu vi ali desde o dia da inauguração, que era eu que cuidava do fechamento do caixa,
foi o dia que mais vendeu, né? Se não foi o que mais vendeu, bateu bem pertinho. Então, foi um dia de bastante movimento na loja. Eu estava fazendo meu trabalho normal ali, como eu sempre fazia todos os dias. A nossa equipe ela não é uma equipe muito grande, é uma equipe reduzida. O horário que o padre entra na cafeteria, alguns funcionários estavam no intervalo de almoço, então estava eu e mais um ali atendendo o pessoal. E no momento que ele entrou, estava decorando as mesas para o Dia das Mães, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo, porque as pessoas vão ver que está lotada mesmo. Tem muita gente. Só estava você e mais um funcionário nessa hora? Do lado de fora, no atendimento. Pode falar. Eu tô mostrando um trecho do vídeo aqui, sem som. Tá muito cheia mesmo. Aí, como você percebe, eu estou lá no canto. Eu estou enfeitando as mesas, porque na noite de sábado para domingo, eu fiquei aqui em casa até por volta de umas 3h30 da manhã, fazendo os enfeites da mesa. Né? Peraí. Você tá enfeitando a mesa, você tá do lado direito do vídeo? Isso, o de rosa lá, de camisa. Você tá de azul ou de rosa? De rosa. De rosa. Tá. Estou de rosa. Tá, tô vendo você aqui. Eu tô com uma sacola na mão, né? Sim. Essa sacola, ela tá cheia de enfeite, que eu estava arrumando, eu estava decorando para o Dia das Mães. Então, eu estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu estava atendendo. Vocês escutaram? Ele mesmo ficou até 3 horas da manhã fazendo enfeite da mesa, porque ele quis enfeitar olha só que caprichoso. Ele queria enfeitar as mesas do Dia das Mães e ele mesmo fez os enfeites. Olha só, né? Vamos prestar atenção em todos os detalhes, né? Que é importante. Eu estava levando o pedido na mesa, eu estava tirando o pedido, eu estava recebendo o cliente na loja. Só tem 2 pessoas atendendo. Eu e mais um funcionário. Não, tem mais um, acho que. Deixa eu ver se tem lá no fundo mais um. Peraí. Parece que tem mais uma pessoa lá na frente, lá no balcão, só que eu não sei se está comprando nada ou não. Mas está lotado. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Se tiver mais uma aqui atrás, num café pequeno desse, só 2 pessoas atendendo, não é fácil, né? Aí tem que fazer o pedido, né? Tem que atender o cliente, tem que fazer o pedido na mesa, tem que levar o pedido para a cozinha, aí você tem que pegar o pedido lá da cozinha, levar para o cliente na mesa. Quando o cliente levanta para ir embora, você tem que limpar a mesa às pressas, porque sempre nesse dia o pessoal chegava ali e não tinha mesinha para sentar, porque só tem 11 mesas no café. E aí eu tinha que limpar para poder já liberar a mesa para outra pessoa sentar. Dá para ver que você não para, você não está parado aqui, você está andando o tempo inteiro. Olha, tá. Sim, aí o padre, né, ele entra na cafeteria, eu não vi ele entrando, né, não percebi, como eu falei, no momento da correria, quem trabalha em restaurante, quem trabalha com alimentação, sabe que é muito corrido, você não tem tempo para parar e ficar olhando para todo mundo que entra no local. Quando Você reconheceu ele? Você reconheceu ele? Não reconheci ele. Não? Eu acho que ninguém reconheceu ele na cafeteria, porque você pode ver que no vídeo ninguém levanta para tirar uma foto com ele, ninguém levanta para pedir a bênção dele, ninguém conversa com ele. Eu não percebi, não vi ele. A única parte que eu vi foi essa parte do vídeo aí, que vazou. Eu não vi mais nada. Entendi. E que horas que ele vai reclamar lá com você depois? Ele não vem reclamar comigo. Em momento algum ele me procurou para poder dialogar. Olha lá. Ele afirma. Nenhum momento ele falou com ele. Nenhum momento. E no primeiros stories que ele posta, ele fala que o gerente tratou ele mal. Olha só. Ainda bem que tem a câmera que filmou tudo e que provou que ele mentiu, né? Na verdade, o padre mentiu. No primeiro vídeo que ele postou, que o Fábio mentiu, certo? Eu tratei ele com um tom de arrogante, que eu cheguei para ele como se eu fosse dono do mundo, e falei para ele que o preço era aquele mesmo, se ele quisesse levar, que levava, mas
eu não me recordo de ter falado isso, não tem o porquê eu falar isso, porque eu falei para você, eu venho de uma família simples, eu venho de uma família humilde, eu tinha acabado de ser contratado, eu não ia arriscar o meu emprego para poder discutir com o cliente dentro da loja de movimento, não tenho por que eu fazer isso, eu sou uma pessoa assim, quem me conhece, né, quem me conhece sabe como eu sou uma pessoa carinhosa, os meus funcionários me conhecem, que agora não são mais amigos. Pelo jeito dele, a gente vê mesmo que ele é bem, né, calminho, é bem tranquilinho, é bem de boa, né, como a gente fala, né. Equipe, né, mas enquanto eu Mas espera, gerencio mas espera, então você não falou nada disso que ele falou, que você está negando, você está dizendo que você não falou com ele sobre preço, nada? Ou falou? não falei, tanto que no segundo vídeo que ele postou, ele também afirma que em momento algum a gente É trocou verdade. nenhum tipo de palavra. Ué, mas então por que você acabou sendo demitido por algo que você não fez? É isso? Então, aí a minha demissão, ela gerou por conta da repercussão que o vídeo teve. Depois que eu falei, eu fiquei sabendo da minha demissão através do vídeo desse outro padre. Concluindo, a demissão dele não foi por ele ter maltratado o Fábio, foi pela repercussão do vídeo dele. Então, quem realmente foi o culpado dele ter sido demitido foi o Fábio de Mello. Na segunda-feira eu fiquei sabendo por conta que já estava em todos os sites. Quando um dos sócios chegou na empresa para conversar comigo, que ele falou, aí eu falei para ele, mas não faça isso comigo. Eu acabei de entrar, né? Eu acabei de registrar minha carteira dia 17, hoje era dia 12, no caso, né? Foi na segunda. A minha carteira vai ficar suja, É. né? Como que eu vou ficar com a minha carteira com um gerente que ficou 23 dias trabalhando na gerência? Que explicação que eu vou dar? Aí ele falou assim, não, eu sei que você não fez nada de errado, Jair. A gente viu as câmeras de segurança, tanto nós quanto a franquia mesmo, né, que é a representante no Brasil. A gente assistiu o vídeo, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente realmente viu que você não está errado. A gente sabe que você é inocente. Mas eu quero que você entenda que Fábio de Mello é uma pessoa muito querida, ele tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, ele é uma pessoa conhecida no Mas Brasil e fora. pera um pouco. Então é mentira. Eu não estou vendo você conversar com ninguém aqui. Eu queria agradecer também ao Metrópole simpático aqui, que eu peguei emprestado o vídeo dele. O que eu estou olhando aqui, você não conversou com ele, nada disso aconteceu. Por que que ele foi na rede social falar que ele tinha sido mal atendido? Será que ele confundiu? Foi algum funcionário seu que tratou ele mal? Porque é um Não foi. absurdo. Não foi. Ele tirou da cabeça dele, ele inventou tudo isso? Eu também queria entender o porquê que ele fez isso. Eu também queria entender. Você não foi lá falar para ele que o preço é esse mesmo e eu não... Não falei. Cara, mas ele tirou da cabeça dele isso? A única coisa que aconteceu, a menina do caixa me chamou, ele alega no primeiro vídeo que foi ele que foi lá na prateleira, pegou o doce e foi pro caixa. Eu não sei se foi ele que pegou o doce, porque o que eu vi também, como eu falei para vocês, eu não percebi o que estava acontecendo ali no momento. Mas assim, quem que está lá no caixa segurando esses 2 doces de leite não é ele. É um rapaz forte, bombadinho. Estava com ele, que estava com ele. Isso. O padre fica lá no canto, afastado, lá, como vê no vídeo, conversando com outra pessoa. Esse rapaz que está lá no caixa, ele que se dirige sozinho para o caixa, com esses 2 potes de doce de leite, é ele que dialoga com a menina. Depois o padre vem, o padre fala que chamaram ele, mas pode ver no vídeo que em nenhum momento foi chamado ele. Ele simplesmente vem, porque ele já estava mesmo para sair para fora. Ele passa por trás desse rapaz, de camisa vermelha, e vai ver os alfajor, que fica exposto ali do lado de fora ali. E o rapazinho de regata vermelha que aponta lá para a estante. Então, quem que faz o questionamento ali do valor não é o padre, e sim aquele rapaz. Aí a moça do caixa me chama para poder verificar o preço. Aí eu fui lá verificar o preço, vi que realmente a plaquinha estava numa posição diferente, né? Quanto a isso, a gente não vai discutir esse fato aí, porque se houve um erro de precificação ou não, né? Eu não estou aqui para julgar isso, nem para me defender também
a respeito disso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, né? A gente sabe, né? Que se a precificação está errada, a empresa tem que cumprir com aquilo, a gente sabe. Porém, no momento, eu não vi isso. Eu não percebi, não achei necessidade de... Porque a menina do caixa, ela não... Com 2 pessoas, né, cuidando da loja, né, pelo que a gente viu. É meio complicado, né, a gente claro, isso é lei, né, tinha que estar com preços direitinho lá, mas era só ele falar: "Olha, cadê o preço daqui?", né, falar para a menina, corrigir, falar assim: "Qual é o preço?", porque a gente não está conseguindo identificar o preço. Qual é o preço mesmo do doce de leite, né, alfajor, sei lá. Ela me falou que o cliente estava questionando, que o cliente queria levar o produto mais barato, entende? Até então, ela me chamou para verificar o preço do produto. E foi o que eu fiz, eu verifiquei o preço do produto. Eu vou, pego a plaquinha, volto, oriento a minha equipe ali, e nisso o padre começa a me seguir. Só que ele não fala comigo, ele só fica andando atrás de mim. A gente Tanto viu. que eu não percebi que era ele, e eu desvio dele, por quê? Porque eu pensei que era um cliente que estava procurando uma mesa para sentar. Entende? Porque as pessoas entram ali, a loja nova, né? Então, muitas pessoas entram ali porque são curiosas, querem ver como que é, querem dar uma olhada no cardápio. Então, eu desvio dele, vou lá, volto na prateleira, arrumo lá, volto ali com a menina do caixa, falo para ela, né, que o preço lá estava, a plaquinha estava edição diferente, né? Mas o preço era aquele mesmo, mas isso eu falei para ela. Não falei para ele, também não falei em tom alto, com arrogante, não falei nada E disso. você também, você não falou, tem que levar por esse preço aí, você não falou nada disso. Eu não, capaz, jamais ia falar uma coisa dessa. Então ele mentiu. Jamais. Aí a menina do caixa mesmo pode provar que eu, em momento algum, falei isso. Que se eu tivesse falado, ela teria Então o Fábio mentiu, né? ouvido, porque ela estava ali. A minha conversa era com ela. Entende? Então a menina do caixa ela pode falar que eu não falei isso, em momento algum. Aí eu saio com a sacola de novo de enfeite, porque, como eu falei, eu estava decorando a loja para o Dia das Mães. Eu saí e volto a trabalhar normal. Se tivesse se tivesse havido ali uma discussão, alguma coisa, a gente teria ficado de frente um para o outro. A gente teria dialogado. Porque para haver uma discussão, tem que ter um diálogo. Claro. E esse diálogo não teve, nem com o padre, nem com ninguém da equipe dele. Eu simplesmente tratei tudo com a menina do caixa, saí e voltei a fazer meu trabalho normalmente. Isso aconteceu. Deus do céu. Jair, quanto você ganha por mês? Ganhava, né? Lá com os 40%, né, do cargo de gerente, era 3 mil. Eu queria primeiro usar esse canal aqui que eu tenho. A gente tenta ajudar quem a gente pode. Eu estou simplesmente chocado, né? Vou pedir, inclusive, que a assessoria do padre Fábio de Mello pode entrar em contato comigo. Eu vou tentar falar também, porque isso, para mim, é um escândalo. Pior, muito pior do que eu pensava. Você foi, se é assim do jeito que você está contando, você foi caluniado. Destruído por um padre, aliás, 2 padres, né? Eu nunca vi também. Esse caso, para mim, olha, eu vou te falar, Jair, é surreal. Eu estou em choque aqui. Quer dizer que nada do que a gente ouviu na imprensa, nada, mais uma vez, nada do que a imprensa publicou era verdade. Porque o que se falou foi que você foi um grosseiro, que você foi lá e falou grosso, o preço esse aí mesmo, tem que pagar isso daí, que você atendeu ele mal. Quer dizer, e pelo vídeo já dá para perceber que você nem está perto dele. E mais uma vez a imprensa destruindo a dignidade de uma pessoa. Eu não estou acreditando nisso, cara. Por isso que eu falo sempre aqui no meu canal, Jair, eu sempre falo aqui, as pessoas no meu canal, uma coisa que eu fico orgulhoso de ter conseguido aqui, são pessoas que aprenderam e que gostam de ouvir o outro lado. Uhum. Se você não falasse hoje, seu lado, você ia continuar sendo um vídeo. É por isso que eu gosto de trazer aqui os vídeos do Feltrin, porque ele não olha o lado, né, da imprensa em geral, porque se você for ficar ouvindo, né, esse pessoal falando, né, que nem ontem eu ouvi um absurdo do pessoal falando sobre o Alexandre Correia, que ele vai pedir milhões para Ana Hickman. Esse é o lado da imprensa,
né? Esse lado que eles... É efeito manada, né? Todo mundo, um posta, todos os outros vão postar, eles não vão checar, que nem o Feltrin vai lá checar atrás do rapaz para escutar o rapaz, para ver o que ele tem para falar, e aí você descobre a verdadeira história, né? A verdade. Então eu gosto do Feltrin porque ele traz a verdade. Vilão nessa história. E eu queria aproveitar esse canal agora que você, que é em Joinville, que você é empresário, olha que ele, né? pessoa trabalhadora, né? Que pessoa injustiçada. Então, eu queria ajudar quem está em Joinville e segue meu canal aqui. Eu sei que tem muita gente. Queria pedir para você, se você for empresário, para ajudar o Jair, porque ele foi vítima da imprensa, ele foi vítima de 2 padres. Cara, eu vou te falar, viu, Jair? Eu desanimo, né? Eu não acredito mais na imprensa, porque tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, tem um vídeo mostrando que realmente eu não tinha prestado atenção e eu queria pedir ajuda, né, para você também aqui. Gente, eu vou dar o Instagram do Jair também. Putz, eu não estou chocado, cara. Olha, é jairaguiar.r, tá bom? Quem puder segui-lo, dá uma força. Eu sei que vocês são muito calorosos aqui no canal. Tem muita gente justa aqui. Eu vi muita gente te defendendo também, viu, Jair? Porque eu coloquei o vídeo de você sobre você ser demitido. Ainda bem que eu coloquei esse, né? Jair, deixa eu botar o endereço inteiro aqui. Pô, Jair, eu sinto muito por você, espero que você volte nesse semestre aí a estudar, assim que acabar esse aqui. Você acha que você volta? Eu acho que não, porque eu estou afastado, né? Eu estou afastado estou fazendo tratamento agora psiquiátrico, né, de acompanhamento psicológico, e eu estou afastado de todas as atividades por 90 dias. Você está aguentando tudo isso sozinho? Você mora sozinho? Eu tenho minha família, né? Que também está sofrendo por conta disso, entende? Porque não afeta só a mim, isso afeta toda a minha família, entende? Isso que eu ia falar agora. Isso não afeta só a pessoa, afeta a família toda, né? Imagina o impacto, né, psicológico e o impacto financeiro que essa família tem, né? Agora. E é bem complicado, né? Espero que a justiça seja feita, né, em cima desse rapaz aí, que ele arruma logo recoloquem ele em alguma outra loja, ou mesmo essa rede aí possa recontratá-lo, e vamos esperar, né? Vamos ver as notícias. Eu vou aqui acompanhar, já estou acompanhando o Instagram dele, na hora. Até os meus irmãos não convivem comigo, mas isso também afeta eles, porque as pessoas começam a fazer questionamento, começam a julgar, enfim, tudo isso que é passado aí. O que mais me deixou assim bem abalado mesmo foi o fato, não pela contextualização ali da precificação, né? Quanto à precificação, a gente não vai discutir direito do consumidor, porque realmente se o padre ele tivesse pedido para falar comigo, se ele fala, "Olha, eu quero falar com o gerente", se ele chega até mim, ele vem até mim e fala, olha, né, ali o preço está assim, tá? Se ele dialogasse comigo, porque quando o consumidor ele vê um produto errado, ele tem que avisar, né? Ele tem que conversar com a gerente, ele tem que conversar com o fiscal, com alguém ali da loja para poder tentar resolver o problema. Só que você nunca falou com o padre ali dentro? Não, se ele tivesse pedido para falar comigo, se ele tivesse pedido para conversar comigo, a gente teria resolvido aquela situação ali. E assim, um problema desse, a gente resolve, que nem ele menciona ali, o Código de Defesa do Consumidor, ele menciona que a lei tem que ser respeitada, tudo bem, lógico, isso daí eu não vou contrariar ele. Mas só que para isso existem os órgãos de proteção, né? Existe o Código de Defesa do Consumidor, existe aqui em Joinville, o PROCON de Joinville, que pode estar intermediando isso. Ele poderia ter feito uma reclamação formal,
Ele poderia ter usado o saque da empresa, né? Porque como é uma empresa mundialmente conhecida, tem em 12 países, é uma empresa bem famosa. É a Havana, né? Havana. Ele poderia ter usado o saque para poder fazer uma reclamação formal, com a influência que ele tem, a empresa iria responder ele, né? Ele poderia, tinha outros meios para ele fazer essa reclamação formal de acordo com a lei manda. Mas aí ele preferiu me expor em redes sociais para mais de 26 milhões de seguidores que ele tinha. E daí, como ele é uma pessoa muito famosa, o pessoal começou a compartilhar e aí virou isso que vocês viram, né? A empresa também, no meu ponto de vista, a empresa também ela agiu mal, né? Porque ao invés deles ficarem do meu lado, porque eu era representante da marca ali, entende? Eu estava representando a marca. Então, eles poderiam ter me chamado para conversar, porque eu fui atrás deles. Eu tenho como provar que eu fui atrás deles, para tentar se entender o que estava acontecendo, para poder explicar a minha situação. Em momento algum, eles me deram um espaço para conversar. A franqueada mesmo, né, que é a principal do Brasil, em momento algum ela me procurou, me mandou um e-mail, ou pediu para alguém falar comigo para entender o que estava acontecendo. A empresa deveria me afastar, uma semana, 2 semanas que fosse, me afastasse, entende? Para poder verificar. Para, de repente, deixar a poeira baixar um pouco, né? Sei lá, e ter conversado, ter escutado os dois lados, né? Ah, o padre falou isso, fez aquilo, o outro padre falou isso, né? Tal. E vamos chamar todo mundo e vamos ver o que nós vamos resolver. Não, logo já mandou ele embora. É que eu falo para vocês, eu também entendo o lado da empresa, porque acabou de inaugurar uma loja, uma franquia, né, pelo que eu vi. Alguém deve ter comprado os direitos de usar o nome da marca. Então, é complicado também, porque meio que a empresa acha, a pessoa, né, o proprietário acha que vai sujar o nome, vai ser, ninguém vai mais frequentar a cafeteria, né? Então, mas olha só o escândalo todo que foi formado em cima disso. Que agora até a pessoa que mandou ele embora também, né? Daqui a pouco vai ser cancelada. Eu discordo, eu não tinha que afastar nada. Você me desculpa, mas esses dois é uma franquia, né? É uma franquia. Não, mas assim, eu digo assim, poderia pelo menos afastar para poder entender, me dar um espaço, tentar ver o meu lado, entende? Mas não agir assim como eles fizeram, eles me mandaram embora, né? Que nem o sócio lá da empresa falou para mim que eles assistiram o vídeo, que eles fizeram uma reunião, que eles viram que realmente eu não tinha conversado com o padre, eles reconheceram que eu não estava errado, mas eles falaram para mim, entenda que a gente precisa fazer isso para você. A gente precisa te mandar embora. A gente não pode ficar com você aqui. Por quê? Porque a empresa, ela é uma empresa muito famosa. E o padre, ele é uma pessoa influente. O que ele falou está manchando o nome da empresa. Então, a gente precisa te mandar embora para poder limpar o nome da empresa. Aí é isso que me deixa assim, mais indignado, porque a única coisa que um ser humano, sabe, tem de mais valor na vida é a dignidade. Entende? Isso está lá na Constituição Federal, está lá na Carta Magna, de 1988. Primeiro artigo da Constituição Federal. Primeiro artigo. Qualquer pessoa pode pegar, tem no Google disponível. O primeiro artigo da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é um princípio inviolável. E a minha dignidade foi ferida, foi manchada, a minha honra. Porque eu estou sendo julgado, eu estou sendo criticado, porque as pessoas ouviram o lado dele. Mas quem sou eu perto dele, entende? Ninguém me deu voz. Eles preferiram me calar do que me escutar. Aí eu fiquei com toda a culpa, com toda a responsabilidade, porque a Havana fez uma nota dizendo que reconhecia o meu erro, porque é essa nota que eles publicaram, que eles reconheceram o meu erro. Mas para mim, eles falaram para mim que não, que eles estavam fazendo isso por conta do nome da marca, porque o nome era mais importante, o nome de uma marca, do que um ser humano, E aí, então, é isso que mais me dói. Mas olha, eu tenho certeza que essa sua história vai viralizar isso aqui. As pessoas têm que saber o que você passou.
você não foi ouvido, o vídeo mostra que você não falou com o padre, não foi o padre que estava com o doce, ou seja, é mentira. É mentira do padre. Exato. E ainda tem mais. Aparece ainda um outro padre para te prejudicar ainda mais. E aí tem uns donos de uma franquia que preferem jogar você numa cova de leões, né, te ferrar a vida com uma nota, porque o padre Fábio de Mello é conhecido. Ah, gente, vão todos... vão para o inferno, sem trocadilho. Eles falaram para mim que eu era um funcionário muito bom. Já pensou se... até me emocionei. Já pensou se a empresa, no caso a franquia, falasse assim: olha, a postura nossa é não mandar ele embora. Nós assistimos esse vídeo e nós vimos que ele não fez nada. Então, nós vamos manter sim o Jair Aguiar aqui, não vamos mandar ele embora. Imagina a repercussão disso. Tipo, vamos fazer. Olha como que a franquia fez justiça. Não, ela preferiu realmente ir para o lado de empresa, né? Daquela empresa fria que, tipo, deu problema, então já vamos dispensar. É que eu falo aqui. Claro que tem o lado da empresa, tem o lado do empresário, que ele precisa ver o que vai acontecer com o negócio dele, óbvio. Mas se ele talvez tivesse tomado essa outra postura, conforme o Feltrin falou aqui, talvez ele tinha dado a volta por cima e ainda ia chamar as pessoas para irem lá, falar: olha, vamos lá frequentar aquela cafeteria que o dono fez justiça, né? Não deixou o funcionário embora, né? Podia repercutir positivamente para a cafeteria, certo? Que eles têm outras empresas. Falou para mim o sócio lá que me deu, né, a notícia do meu desligamento. Ele falou que gostava muito de mim, que eles não me consideravam como um funcionário, mas sim como um amigo, porque meu trabalho era excepcional, porque eles nunca viram um funcionário que realmente vestisse a camisa. Porque desde o dia da inauguração, como eu te falei, a empresa começou agora, né? Ela inaugurou agora. A gente não tinha muitos funcionários. Então, desde a inauguração, eu estava lá, desde a hora que abria até a hora que fechava, né? Porque era o meu cargo de gerente, a gente faz isso, né? O gerente, ele está lá toda hora, todo momento. Tanto que eu trabalhei, eu acho que eu trabalhei, se eu não me engano, 3 semanas sem folga, direto. Né? Não te mandaram embora, você foi mandado embora sem justa causa, né? Sim, eles falaram para mim que não ia me mandar embora por justa causa, justamente para não sujar a minha carteira. É isso que eles me falaram. Sujaram o nome da marca. Agora sim sujaram o nome da marca. Só para lembrar aí, pessoas, quando vocês entrarem na Havana, em Joinville, lembre tudo isso que aconteceu. Né? O que os donos fizeram com um trabalhador, esforçado, cara. Eu queria te dar, nem parabéns, cara. Eu fico admirado de ver uma família de 13 filhos, você seu caçula, e realizar o sonho. Não, ainda mais agora, depois que ele contou, né, que ele ficou até 3 horas da manhã fazendo os enfeitinhos das mesas do Dia das Mães e estava lá colocando, enfeitando as mesinhas, tal, tudo bonitinho. E aí o Fábio e o amigo dele, Fortão, entraram lá, porque ele fala que estava com mais pessoas, mas só vi esses dois, né? Os dois Fortão entrando lá, quer dizer, um Fortão, o outro querendo ser, né? E aí chega lá e tem toda essa coisa que ele, né, inventou da cabeça dele, prejudicou uma pessoa que ficou lá se dedicando, o emprego podia ser o emprego da vida dele, então é complicado. Nossa, esse vídeo vai ficar bem grande, mas tudo bem. Da tua mãe e passar por isso que você está passando. Eu não suporto injustiça. Eu estou chocado com essa história. Eu estou revoltado até. Com tudo isso, você vê pessoas religiosas fazendo isso, destruindo a vida das pessoas, né, de um trabalhador, e fico com uma vergonha dos donos dessa... Religioso em termos, né, Feltrin? Cá entre nós, né? Isso não é padre, como eu falei aqui, já desabafei. Minhas reflexões. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso, né? Depois vamos fechar esse vídeo, né, que vai ser longo, mas eu faço questão desse vídeo estar aqui no canal Minhas Reflexões, até para ficar assim, como que o pessoal fala, meu legado. Esse canal é o meu legado, então eu quero deixar aqui sempre as minhas reflexões
de todos os assuntos que a gente está vivendo aqui nesse mundo, né? Franquia, de fazerem isso com você, por covardia, porque tem medinho do padre Fábio de Mello. Isso é uma vergonha, tá bom? Escuta, eu queria pedir mais uma vez aqui para você, empresário de Joinville, olha quem é esse trabalhador aqui. Olha, um menino, cara, 36 anos aí, esforçado. Vocês ouviram a história agora, um Sim. injustiçado. Quem puder ajudá-lo, eu peço, por favor, peço também para vocês, que são meus seguidores aqui, 550 mil pessoas, seguir o Jair, dar uma força para ele. Agora vocês ouviram a história de verdade. Mais uma vez, mais uma picaretagem dessa imprensa que a gente tem no Brasil. Sinto muito por você, Jair. Você é uma vítima não só de padres, mas também de empresários e principalmente da imprensa. Eu não posso falar em nome dessa gentalha que trabalha na minha área, mas eu posso pedir desculpa em nome do jornalismo. O que você passou é mais uma vítima desse jornalismo porco que está sendo feito hoje. Queria te desejar muita sorte, tá? As pessoas, elas distorcem muito a situação, né? Inclusive, eu vi alguns vídeos dizendo que a empresa tinha me mandado embora por justa causa. E eles não me mandaram, tá? Eu quero deixar aqui, eu estou falando, eu não fui mandado embora por justa causa. Tem muitas pessoas, muitos influenciadores gravando vídeo por aí dizendo que a empresa mandou embora por justa causa. Não, eles não me mandaram. O que é Falaram certo... que você já tinha sido alvo de outras reclamações, como disse lá o Léo Dias, para variar, né? Se realmente eu não acredito. alguma outra reclamação, eu não fui... Eu não acredito que o Léo Dias fez essa cachorrada, essa covardia de falar que ele já tinha aprontado em outras empresas, é isso? Realmente, ele tinha tanto aprontado nas outras empresas que foi contratado para essa empresa para ser gerente da loja, né? Nossa, que absurdo. Informado formalmente. Tanto que, quando tem uma reclamação, assim, do jeito que eles estão falando, de grande repercussão, o funcionário, ele tem que receber essa reclamação formalmente, ele tem que assinar que ele recebeu esse feedback. E eu não recebi. Então, eu não sei se realmente... Mas o Léo Dias é esse mesmo, ele faz isso mesmo. Pode ser, então, eu digo assim, se existe ou não, eu não sei, né? Mas, que nem eu falei, ninguém agrada todo mundo. A gente não vai conseguir agradar 100% todas as pessoas. Sempre vai ter alguém que não vai estar feliz com você. Espera um pouquinho, mas se a cafeteria abriu em abril e a gente está em maio, como que poderia ter muitas reclamações de você? Não tem. Eu fui registrado dia 17. Claro que não tem, claro que não tem. Desculpa, o Léo Dias é um ficcionista do jornalismo. Jair, sinto muito por você, sinto muito pelo que você sofreu com essa imprensa porca, e eu queria dizer que nós desejamos às pessoas justas tudo de bom para você, e eu espero que alguém aí de Joinville veja que grande trabalhador que vocês têm aqui. Também espero. Né? Pessoa justa e que foi injustiçado. Jair, queria te agradecer demais você falar comigo. Obrigada, Feltrin, pela sua participação aqui no canal mais uma vez e por eu poder mostrar essa entrevista aqui no canal, né, repostar, né, para pegar o meu público também de uma maneira pequena, mas tentar ajudar esse rapaz, né? E se vocês puderem, por favor, compartilhe, né, essa entrevista, esse rapaz aqui, que, né, olha só, eu me emocionei várias vezes com essa entrevista, acho que nossa, parece que eu senti tudo o que o rapaz sentiu aqui. Então, por favor, né, se vocês puderem, quanto mais compartilhar isso, até chegar, né, na pessoa para ele poder ser recontratado, não por essa empresa talvez, mas por outra empresa, né, porque ele é um rapaz caprichoso, você viu o jeitinho dele de administrar, tem provas, tem vídeos que prova que ele está falando a verdade, né, que ele foi injustiçado, então nada mais justo, né? Então, que esse vídeo aqui não é para atacar o padre, né? E nem para tomar um partido assim, eu escolho um, escolho outro, não. É só para lembrar que todo influenciador, seja ele padre ou não, carrega uma responsabilidade imensa com aquilo que publica.
né? Então é só para lembrar isso, que você aí que tem um canal de milhões, né? Então você é sim um influenciador. Eu que tenho um canal pequeno, já sou uma pequena influenciadora. Imagine um canal com 26 milhões. Fazendo aqui a minha reflexão, o caso do Jair é um alerta para todos nós. Precisamos parar de julgar antes de ouvir todos os lados. Não julgue, não fale, então estou do lado do Jair, não, estou do lado do padre. Primeiro ouve as pessoas, né? Não coloca lá no Metrópolis e já, assisti no Metrópolis, ele falou isso, né? E principalmente nós precisamos parar de achar que seguidores validam verdades absolutas. Eles não são seres supremos, certo? Não é porque você segue aquela pessoa porque ela está falando a verdade. Procura ter a sua própria opinião, certo? Não seja manada, né? Tipo, todo mundo está indo lá, então eu vou. Os boizinhos estão tudo indo para lá, então também vou. Não seja essa pessoa, certo? E você, o que você acha de tudo isso? O padre errou ao postar sem verificar os fatos? A cafeteria foi precipitada em demitir o Jair Aguiar? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber muito a opinião de vocês, certo? Então vamos conversar aqui nos comentários com respeito, porque isso sim muda muita coisa, né? Você tem que mostrar que você respeita, né? Que você tem respeito até aqui nos comentários, ok? E o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou do conteúdo, deixe o like, que ajuda muito o canal. Se inscreva, né? Que também ajuda o canal. E recomende esse vídeo para mais pessoas conhecerem o canal Minhas Reflexões. Um beijo bem grande, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!